Doutora Camila Xavier, chegou a nossa vez, né? Agora sim. Gente, a doutora Camila Xavier é uma pediatra que vale a pena vocês aproximarem dela. Tem as redes sociais dela lá, Xavier com CH, tá? A mãe veio conferir o trabalho, que mãe é isso, né? Mãe veio ver se está comprometida com a ciência. A Camila já é, né? Coordenadora em área de saúde pública, né? Sala de parto, coordena também estágios de estudante de medicina, né? Ou seja, carinha nova, mas pensa que a bicha tem experiência, né? E acha que eu não ia colar. Claro que eu vou colar, né? Óbvio. A gente se conheceu na relação professor e aluna. Eu tive a honra de ser professora de pós-graduação da Camila, né? E hoje a gente divide esse momento juntas. Eu falo assim, gente, a vida com cada presente. E a Camila tem um consultório com trabalho em saúde integral, que eu acho que essa é a diferença. E ela está no Sobre Saber Cuidar, que é essa empresa, essa escola virtual que a gente está tentando aí, para a gente mostrar para os pais que é possível ter acesso à ciência. O que a gente quer é que a ciência seja acessível para todos, né? Por exemplo, a gente produziu tanta pesquisa na graduação, né? Eu participei de tantos projetos CNPq, de tantas pesquisas de mestrado e doutorado, e para onde elas foram? Para a gaveta, né? Porque fica na gaveta. Fica na gaveta por interesses de grupos e grupos que a gente não precisa citar aqui, mas eu e a Camila e essas meninas estaremos aí compartilhando muito conhecimento científico para vocês. Acompanhe as nossas redes sociais para vocês terem conhecimento disso, tá bom? Vou trazer aqui bem rapidinho para vocês sobre que tal o que é de fato essa habilidade social ou socioemocional e a relação direta com saúde mental na infância. Quando a gente está falando de habilidade social, a gente está falando habilidade de relacionar. Lá no início da concepção da criança, ela tem uma memória genética e uma espécie de filogênese que a gente diz assim, ela sabe que ela vai buscar o alimento, buscar a proteção, buscar o colo, um lugar seguro, mas a criança não nasce sabendo se relacionar. Ela vai para um colo, ela vai para um rosto, ela vai para sons que vão ensinando ela a se relacionar. E a criança aprende a se relacionar primariamente com seus pais. E os pais aprenderam a se relacionar primariamente com os seus pais. E de geração em geração vai passando essa relação. E a gente vai trabalhando isso e vai percebendo, tanto em pesquisa como na clínica, que até nas relações conjugais, a gente leva o que a gente aprendeu nessas relações parentais. E, geralmente, até 87% disso a gente não percebe e não tem conhecimento. Por isso que é muito importante que o autoconhecimento comece nas idades mais precoces da vida. E é isso que a gente está propondo. Vamos falar mais sobre isso, para que as pessoas busquem conhecimento, né, em habilidade socioemocional e transmitam isso para os seus filhos. Os índices de ansiedade e depressão na infância e na adolescência, eles não aumentaram do nada e por nada, né? Tem uma parcela que é muito do desconhecimento familiar em habilidade socioemocional, tá? Não é a escola que vai ensinar a sua criança a se relacionar, não é o mundo que vai ensinar a sua criança a se relacionar. É a sua relação com a sua criança que ensina ela a se relacionar. Agora, como a sua criança está filtrando, é outros 500. Não significa dizer, filho de peixe, peixinho é? Não. Mas filho de peixe sobrevive à água, né, mais profunda, aprende muita coisa e a gente precisa entender como que as crianças estão lidando com isso. Então, quais são os fatores de uma habilidade de relacionamento? Uma história genética, né? Ou seja, existem aquelas famílias que a gente fala tem uma genética mais depressiva, ou seja, tem uma tendência a desenvolver quadros de humor, desregulação humoral. Já existem famílias que a gente vê que tem uma filogênese mesmo para desenvolver transtornos ansiosos. Enfim, todo mundo vem com uma predisposição para uma patologia e para a psicopatologia, tá? E a história de vida são as experiências que vão formando esse sujeito, ok? Só que apenas
35% disso, ou seja, de 100% do indivíduo, apenas 35% é o que diz as estatísticas em psicologia, né, nos estudos aplicados e linha de base com estudos experimentais, é que vai ter uma variável genética. Todo o restante é interacional, tá? E aí, depende muito da história familiar dos pais. As crenças verbais, cognitivas, que esses pais transmitem aos seus filhos vão formando habilidades sociais, por exemplo, né? A última paciente me disse assim, minha mãe sempre, ela está sofrendo com um transtorno gravíssimo de ansiedade. Interessante quando a gente pede para ela fazer uma recapitulação do que ela aprendeu na família, ela falou uma coisa interessante. A minha mãe sempre me disse, você quer fazer bem feito, faça você mesmo. Ok, aí eu estou lidando com uma jovem de 21 anos, né, dona de uma startup já na área digital, um trabalho bastante exaustivo, fazendo um curso superior bastante exaustivo, faz parte de uma religião onde ela tem um grupo sob a tutela dela, uma média de 20 pessoas, e ela não consegue parar com esse excesso de atividades e ela está exausta, porque ela acredita que precisa ser bem feito. E, para ser bem feito, é ela que tem que fazer. Então, ela tem uma dificuldade enorme de delegar funções. E é uma crença que foi ficando arraigada. E esse é um exemplo de diversas coisas que a gente vai levando na história e reproduzindo sem perceber. Antes da terapia, ela não percebia de onde vinha essa crença e nem que tinha. Vai falando, né? O indivíduo vai se percebendo. A saúde psicológica da família, por exemplo. Tem alguém com algum tipo de psicopatologia, transtorno de ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia na família, né? O pai ou a mãe. Porque, por exemplo, se o pai ou a mãe é portador de algum tipo de psicopatologia, a criança já tem uma herança genética e interacional muito grande de aprender os mesmos mecanismos de sobrevivência que aquela pessoa com aquele quadro psicopatológico apresenta. Tá? Por isso que é muito importante. A saúde mental dos filhos depende da saúde mental dos pais. Como esses pais se cuidam, né? Ou seja, eu tenho um transtorno de ansiedade, o meu filho vai ter? Não, mas muito provável ele vai adquirir um ciclo de repertório disfuncional em decorrência da convivência. Por isso que é importante que esse adulto se cuide dos seus repertórios, das suas formas de enfrentamento. Porque a criança vai aprender entendendo que aquilo é o normal, aquilo é o correto, tá? Condições socioeconômicas, por exemplo, as metodologias que as famílias de baixa renda utilizam vai ser diferente de média renda, de uma renda mais elevada. Recursos que fazem total diferença. Por exemplo, famílias mais simples, elas são mais operacionais. E elas dão poucas opções, porque elas não têm muitas opções. E as crianças se adaptam isso rapidamente. Inclusive, os estudos em psicologia vão mostrar muito claramente que a família de uma criança que a criança de uma família mais simples, né, em termos socioeconômicos, ela apresenta um índice maior de resiliência. Ela tem maior resiliência para o enfrentamento da vida. Entende? Ela tem uma facilidade de adaptação maior que uma criança que tem muitos recursos econômicos, que tem muitas opções, que tem muita variedade, que inclusive pode ficar ansiosa porque fica super perdida. Mas, em contrapartida, uma criança que passa carência de recursos básicos, ela também pode desenvolver um quadro de ansiedade, de depressão ao longo da vida, porque é muito aversivo você não ter o básico. Nem 8 e nem 80, a gente vai lutando para os 45, percebeu, né? Cultura, né? Cada cultura tem uma forma de comunicar os afetos de um jeito diferente. Eu sou nordestina, né? O nordestino, ele é mais enérgico. A minha família é uma família que vem sangue de Lampião e Maria Bonita, né? A maternidade é uma maternidade mais enérgica. Como que é a maternidade e a paternidade do goiano? Né? São famílias mais tradicionais, são famílias maiores, elas se agregam mais, né? A forma de apresentar os limites do afeto é diferente do nordestino. Isso vai fazer uma diferença na forma como o indivíduo se relaciona. A religião, né? Tem religiões que prezam por valores que outras não prezam, que famílias ateístas já não vão ter, não significa dizer que elas não vão ser boas em outras habilidades.
os modelos de educação e a visão de saúde coletiva, que faz muita diferença também. Por exemplo, uma família que tem uma visão de uma saúde mais naturalista vai ter uma visão diferente de uma família que usa de muitos recursos tecnológicos para a saúde. Então, olha o tanto de fator para a sua criança formar habilidade socioemocional. Por isso que sempre que a gente recebe pais com sentimento de culpa, a gente fala, olha, isso aí está errado. Não depende só de você. Os pais são os maiores determinantes, mas não são os únicos determinantes. Tá? Vocês são as variáveis mais importantes, mas não são tipo, a última bolacha do pacote da vida do filho, tá bom? Próximo. As emoções são expressas de forma diferente em cada cultura, cada família comunica os afetos de uma forma. Por exemplo, a família do João e Larissa vão comunicar os afetos de uma forma muito diferente da Messia, da Patrícia, tá? Da Ivane e do Fábio. Mesmo que eles partilham de valores semelhantes. Está errado? Não, cada um trouxe na sua bagagem. Então, as crianças deles vão apresentar as mesmas emoções de forma diferente. Por exemplo, os filhos da Ivana e do Fábio com raiva é diferente dos filhos do João e da Larissa com raiva. Porque o que eles aprenderam sobre raiva e expressar a raiva e o que fazer com a raiva é diferente, porque depende da cultura familiar. A criança aprende a identificar, nomear, expressar e regular o que sente na relação com sua família. E nisso vão se formando o quê? Mecanismos de defesa e regulação de humor nesse aprendizagem familiar. Quando a criança está adquirindo habilidade socioemocional, ela está aprendendo a se defender na vida, ela está aprendendo a resolver os problemas, ela está aprendendo a tomar decisões muito importantes. Tá? Então, quando eu ensino a criança a falar o que sente e pensa, por mais desagradável que seja para mim ouvir, eu estou ensinando ela a fazer um posicionamento que ela precisa fazer na frente de outras pessoas. Porque se a sua criança não tem a liberdade de expressar para você o que ela sente e pensa, na frente de outras pessoas, ela também não vai fazer e ela vai ficar vulnerável a relações abusivas. Tá? Porque a criança repete com outros adultos aquilo que ela aprende com a família dela. Lá em casa, só fala quando eu mando. Ok, qualquer um lá fora vai mandar no seu filho. Tá? Porque a criança generaliza, porque ela não tem substrato físico, nem o cérebro dela está preparado para fazer essa separação, para fazer esse filtro. Quem faz é o adulto, a criança não faz, ela generaliza. Tá? A criança que ela recebe muito espaço para falar, ela vai falar muito lá fora. Mas percebe que crianças muito expansivas, elas são muito desrespeitosas e intromissivas? E aí elas precisam ter uma família que diz, olha, é muito importante você me dizer o que você está sentindo, mas agora você está passando do limite, você está desrespeitando o espaço, o que você está fazendo é desagradável a mim. É importante os pais expressar para a criança que eles também são afetados pelo comportamento da criança. É importante dizer para a criança, eu estou triste com você. Eu realmente estou chateado com você. O meu amor não muda, mas eu estou chateado. Ai, Abnilza, o que acontece se eu disser isso para a minha criança? Eu estou ensinando a minha criança sobre empatia quando eu digo para ela o que eu sinto. Tá? Por isso que habilidades socioemocionais é importante e vai formando a saúde mental, porque ela regula estado de humor, compreensão e percepção de mundo. Pode passar? A nossa relação com a criança forma o autoconhecimento, a autoimagem, a autoestima dela. Vínculo e apego formam os afetos e a vida social da criança. E olha como isso é interessante. Enquanto a criança está lá no colo da mamãe, criando os primeiros vínculos, o primeiro ano, ela já tem uma base ali do que é as emoções básicas, aquelas 5 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, raiva, repulsa, medo. Ela já tem um básico. E aí vem o pai e leva a criança para o mundo. A psicologia diz que o pai vem para, né, levar a criança para o mundo. Só que às vezes esse pai não sabe levar para o mundo. Entende? Às vezes esse pai não sabe nem como fazer isso. Às vezes esse pai tem muito medo do mundo e vai
podar e segurar muito a criança. Ou vai ser daquele que está nem aí, joga, desce da montanha, entende? Porque tem uns pais que vai para outro extremo, né? Regular, supervisionar, monitorar a criança é extremamente importante. Porém, a gente precisa entender que enquanto a gente está se relacionando com ela, ela está aprendendo a se ver, a se perceber, e ali está formando autoimagem, autoestima e autoconfiança. Eu quero uma criança que se ama, que tenha, né, que tenha amor próprio, que saiba proteger de qualquer tipo de violência, saiba se posicionar. Mas eu não deixo a minha criança falar o que ela sente. Por quê? Porque eu não gosto de ouvir. Então, o que você está gerando é uma autoimagem de que eu não posso falar, porque o outro vai se entristecer comigo, ou eu vou estar sempre errado, e é uma criança que sempre vai recuando. Entende? E por mais que você não faça isso com a intenção de gerar, aí a ciência vai mostrar muito claramente. O comportamento gera uma influência independente da intenção, independente da função. O processo de aprendizagem psicológica está acontecendo. Por fim, deixo aqui uma sugestão de um livro para as famílias. Esse é um livro que serve para qualquer tipo de relacionamento, é um livro prático, e é um livro de duas pesquisadoras, né? Dois pesquisadores, na verdade. Eles traduziram, eu diria assim, o doutorado deles numa linguagem que ficasse acessível. Eu gosto muito de trabalhar no consultório, porque são capítulos assim práticos e simples, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma base ali científica muito boa. Então, sobre como eu falo, como eu comunico, como eu expresso com a minha criança, com o meu parceiro conjugal, nas outras relações interpessoais. Por que esse livro para a gente, Abnews, e por que não indicar um livro para as nossas crianças? Porque essa aprendizagem de habilidade social da criança começa com o adulto. E não é o adulto parando para ensinar para a criança, é o adulto parando para ele lidar com as questões dele enquanto ele ensina a criança. Tá? É o adulto aprendendo com a criança e a criança aprendendo com o adulto. E aí, esse livro vai dando muitas estratégias que vão ajudar vocês nessas resoluções de problema. E deixo essa frase para a gente refletir. Olhe para si mesmo, para a sua história, entenda que você aprendeu a sentir, pensar e agir de um jeito único. Sua criança é outra pessoa com outra história e logo com outras necessidades. Deixe sua criança ver o ser humano que há em você. Veja o ser humano que há em sua criança e faça com ela o mesmo que gostaria que alguém fizesse com você. A gente ainda adultiliza a infância. A gente pega a criança e carrega para qualquer lugar sem dizer para onde está indo, né? A gente erra com a criança e a gente não vai lá e pede desculpa. Porque a gente é herói, a gente não erra, entende? A gente sempre tem razão, não é? A gente tem uma dificuldade enorme de, às vezes, reconhecer que a gente precisa mudar muitas coisas. E a gente fala, não, eu quero dar uma vida melhor para a minha criança, mas o que a gente não está vendo é que a gente está reproduzindo. E o maior erro familiar, e a psicologia vem mostrando isso muito nas pesquisas aplicadas com as famílias, é que essa história de eu dar aquilo que eu não tive é uma projeção assim muito ruim. Chega a ser perversa. Porque as suas faltas são suas. Não é da sua criança. A sua criança não teve a sua história para entender que isso é uma falta e que é uma necessidade. A sua criança está tendo outra história, está tendo outra necessidade. Quer um exemplo? No meu tempo, você falando para o seu filho, no meu tempo, ia para a escola no meio do mato, saco nas costas, e eu não reclamava. Hoje você está indo de carro, com uma bolsa, uma mochila assim, e está reclamando. Você não sabe dar valor. E a criança fica assim, sem entender nada. Claro, porque não é a história dela. Não vai fazer sentido para ela. A única coisa que vai acontecer, ela fica na cabeça dela assim, tipo, porque os adultos são isso, ou, né, meu pai ou minha mãe está precisando de uma terapia, né, porque as crianças hoje andam muito espertas. Porque essa falta foi sua.
Foi você que escolheu dar uma coisa diferente para a sua criança. Não dá para você cobrar da sua criança que ela tem o mesmo valor e o compromisso que você, porque a falta foi sua, não é da sua criança. Então, o que vai fazer sentido para a sua criança é o que está acontecendo na história dela, entendeu? No meu tempo, comprava roupa uma vez no ano. E agora você está reclamando porque a cada 3 meses... Mas é você que leva a cada 3 meses. E a história dele é outra. Ah, mas as crianças de hoje... Não é a de ontem. Não é você. Não é sua cópia. Não é seu replay. Ok? Não é sua xerox. Porque às vezes a gente tem dificuldade de aceitar que a criança quer uma coisa diferente da gente. Ah, porque eu acho que o certo é isso. Tá, o certo é isso. Você tem essa maturidade, um adulto, né? Mas a criança está formando. É gerúndio, lembra disso, tá? No gerúndio. Ela está formando. Você também não está todo formado. Você já tem uma base estrutural. A criança não tem base estrutural. E é por isso que chega na adolescência pais com conflitos seríssimos e desenvolvendo relações abusivas, muita violência intrafamiliar a gente está recebendo no consultório, né? Pais que não conseguem aceitar o mínimo da liberdade do filho. Porque ele quer uma projeção, ele insiste nessa projeção. Como, por exemplo, escutei de um casal de pais, mas eles tinham um sentimento diferente, assim, que eles estavam sofrendo, sabendo que estavam errados e gostariam de mudar. Mas o tanto que era difícil para eles ver o adolescente seguir um princípio totalmente diferente do que eles ensinaram. Só que eles estavam desenvolvendo uma relação abusiva com excesso de sermão e excesso de cobrança e cercando aquele adolescente. E o adolescente entrando no estresse e chegou ao ponto do adolescente falar assim, Benilza, o pior lugar para mim é a minha casa. Não tem hora mais triste do que a hora de voltar para casa. Gente, isso é um sentimento muito pesado. Então, a gente vai falando da importância da relação. A qualidade da relação é que gera qualquer transformação. Você ter o controle, lembra que a gente trabalhou isso no grupo? Não é sobre controle, né? Mas é sobre a gente reconhecer o ser humano que é na criança. Ah, peguei meu filho, levei para o cabeleireiro e cortei mesmo, foi chorando, vai voltar chorando, engola esse choro. Mas você gostaria que alguém pegasse você no braço, te levasse um cabeleireiro e cortasse o seu cabelo? Você, adulto, gostaria? Mas você pode fazer isso com essa criança? Entende? Vai comer agora. Abre essa boca. Pensa, Camila, abre essa boca agora, dona Messia, você desse tamanho. Vou pôr. Entende? E aí, regras são importantes. A criança precisa de regra, de limite, supervisão e monitoramento. Mas isso precisa acontecer a partir do que a gente consegue analisar na gente. Até que ponto a gente está cuidando, educando, até que ponto a gente está reproduzindo um conjunto de regras por regras. É isso. Passo a fala agora para a Doctor e a gente já passa depois para vocês, tá bom? Oi, pessoal. Alguns aqui já me conhecem, né? Não todos. Meu nome é Camila, eu sou médica pediatra. Estou nessa jornada com a doutora Benilza e foi muito bom. Eu estava escrevendo essa aula para vocês e acabou que eu usei por base um artigo científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu vou falar um pouquinho sobre estresse tóxico. E aí tem uma parte de prevenção que eu até printei e coloquei aqui no final, porque eu falei assim, a gente está 10, porque o nosso grupo falou ali, ticou vários itens que eles falaram que estava estratégia de prevenção de estresse tóxico na infância. Então, vou chamar vocês para a gente saber um pouquinho mais sobre esse tema. Vou me apresentar, vou falar o que é uma doença psicossomática, porque já que a gente está falando sobre saúde mental, é importante a gente falar sobre o que é uma doença psicossomática. Nas crianças se manifesta muito, principalmente por essa inabilidade de expressão
como a doutora Brunhosa falou, né, elas experienciam menos que a gente tem um baú de experiências muito maior do que elas, a gente consegue se autorregular muito mais, e isso acaba fazendo com que elas tenham mais manifestações psicossomáticas. O que é o estresse tóxico na infância e os sinais de alarme para vocês guardarem aí no bolso e, se perceberem, depois procurar ajuda. Pode passar. Eu quis começar com essa citação de Platão, porque eu achei tão interessante que um cara, 400 anos antes de Cristo, fala sobre uma coisa que hoje está se falando. A medicina ocidental passou assim, com o olho fechado por um tempão. Vou ler junto com vocês. Pois a maior falha no tratamento das enfermidades consiste no fato de existir médico para o corpo e médico para a alma, apesar do corpo ser inseparável do espírito. A gente tem manifestações psicossomáticas quando a gente não cuida da nossa saúde mental, e a nossa saúde mental começa na infância, a gente carrega essas manifestações para o restante da nossa vida. E aí, mais no futuro, doenças autoimunes, doenças autoinflamatórias e outras manifestações vão acometendo o adulto também, né? Começam na infância e vão acometendo o adulto. Pode passar. E aí eu quis trazer também o conceito de saúde da OMS. Esse conceito, ele é bem amplo. Eu acho que, às vezes, ele é até meio utópico. Ele fala que é um completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doença. Mas eu achei importante a gente falar desse bem-estar físico e mental, porque o bem-estar físico ele também envolve as contingências do nosso ambiente e o bem-estar mental envolve o nosso relacionamento com as crianças. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Pode passar. Então, voltando a me apresentar, né, quem eu sou goiana, filha de educadora, minha mãe é professora. Eu sou médica pela Unirg, sou pediatra pelo Hospital Materno Infantil, atuo na coordenação de pediatria da Maternidade Nascer Cidadão, aqui em Goiânia. E não está escrito aqui, mas eu também sou professora, né, staff da PUC, dos alunos de medicina. Pode passar. Então, o que é uma doença psicossomática, né? São patologias que causam sintomas físicos sem causas orgânicas conhecidas ou reconhecidas, se constituindo etiologicamente por causas emocionais. Na criança, vocês vão perceber isso assim. A criança reclama, por exemplo, de uma dor na barriga. É uma dor na barriga frequente. Você leva ela no pronto-socorro, faz todos os exames, está normal. Aí, na semana seguinte, ela está com a mesma dor. Você vai no pronto-socorro de novo e não acha nada. Aí você leva no pediatra. E o pediatra faz todos os exames e não tem nada. Ele já descartou intolerância à lactose, alergia ao glúten, alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à frutose, já descartou tudo. Fez exame de imagem, não tem nada. E a sua criança tem uma dor abdominal que não passa. A gente tem que começar a pensar que isso aí é psicossomático. E provavelmente é. Ela é desencadeada por situações de estresse recorrentes. E situações que causam medo e ansiedade, principalmente nas crianças. Eu falo estresse recorrente porque o estresse, ele é bom. Eu vou falar sobre os tipos de estresse. Nós temos 3 tipos de estresse. Mas o estresse ele não é de todo ruim. O estresse ele ajuda a gente a se desenvolver. Como as meninas falaram, né? Um conflito é uma situação de estresse. E a gente treina na infância em um ambiente controlado, sem grandes consequências, para na fase adulta a gente ter esse comportamento bem estabelecido. Então, o estresse ele não é ruim, mas se for um estresse recorrente, que causa ansiedade e medo, e essa criança fica em um estado de hipervigilância o tempo todo, aí sim, ele começa a fazer o que a gente vai chamar de estresse tóxico, que eu vou falar para vocês. E aí, normalmente, elas vão ter manifestações no sistema nervoso... Desculpa, gente. No sistema gastrointestinal,
imunológico e na pele. Vai ter no sistema nervoso central também, que eu vou mostrar para vocês, mas as manifestações psicossomáticas mais comuns são nesses sintomas. Então, é a criança que vai reclamar de dor da barriga, isso é muito frequente. Ou a criança que tem dermatite atópica, sempre está com muita dermatite, coceira na pele o tempo todo. E no sistema imunológico, aquela criança que realmente, você vai no pronto-socorro e ela está doente, mas uma semana ela está com otite, na semana que vem ela está com infecção de urina, na outra semana ela está, sabe, sempre alguma coisa, está com diarreia. Então, esses adoecimentos frequentes também é sinal de que o sistema imunológico dela, por estar em um estado de hipervigilância o tempo todo, né, o corpo liberando cortisol, que é um hormônio pró-inflamatório, chega um momento que as suas células de defesa elas cansaram, elas não estão funcionando direito mais. Você vai ficar doente, sim. Pode passar. Então, ele é um diagnóstico de exclusão. A gente sempre vai pesquisar todos os outros diagnósticos. Vai garantir que essa criança ela não tem nada assim que vai colocar a vida dela em risco. E aí a gente fala, não, realmente não tem nada. É psicossomático. Então, gente, não vou olhar na cara da criança, nem vocês, não sugiro que ninguém faça isso. Se seu filho está sentindo alguma coisa, procurem o que é, levem no pronto-socorro mesmo, sejam presentes, não desmereçam a queixa da criança, mesmo que vocês achem que seja psicossomático. Tem que ser investigado. Depois que foi excluído tudo, a gente passa. Não, é psicossomático. Então, agora, quais vão ser as nossas medidas? O que eu vou ter que mudar de contingência? Quais as terapias que ele vai precisar fazer? E o tratamento é justamente esse. Ele é um tratamento conjunto com a medicina tradicional, a nossa medicina ocidental, com o tratamento do sofrimento psíquico, através das terapias. E aí, esse tratamento tradicional, ele vai depender, né, da sintomatologia que cada criança ela apresenta, e, normalmente, ele não visa a cura, ele visa o alívio até que o tratamento psicológico, né, da psique, faça efeito. A criança ela está em processo de desenvolvimento. Então, é um desenvolvimento físico e cognitivo. É aquilo que eu falei para vocês. Ela tem um menor repertório de resposta aos estímulos estressantes que o adulto. Então, é mais fácil com que ela manifeste doenças, né, psicossomáticas que o adulto. Porque o adulto, como ele tem um repertório maior, ele consegue externar, ele consegue falar o que ele está sentindo. Então, acaba que ele tem menos. Mas os adultos também têm doenças psicossomáticas. Pode passar. Sobre os tipos de estresse na infância. A gente tem 3 tipos de estresse, principalmente. O estresse positivo, o estresse tolerável e o estresse tóxico. O estresse positivo, desculpa, gente, é o estresse que ele é por um tempo limitado. Ele não é recorrente e ele dura um curto período. Por exemplo, você leva o seu filho para a escola pela primeira vez. Talvez, por uma semana, ele vá ficar mal, ele vai chorar, ele vai ter taquicardia quando chegar perto da escola, ele vai sentir uma sensação de abandono, uma sensação de medo, de ansiedade, e isso é normal. Mas, na outra semana, ele já vinculou com a professora, ele já fez vínculos com os amigos, ele já se sente seguro naquele ambiente, e esse estresse passa. Então, esse é o estresse positivo. Ele aprendeu a lidar com aquela situação, ele se vinculou e ele saiu melhor. Na próxima situação semelhante, ele já vai ter um repertório. O estresse tolerável, ele é um pouco mais pesado. Ele é como um estresse recorrente, são situações estressoras, adversas, recorrentes, que aquela criança vai passar, mas essa criança, ela tem uma âncora. Normalmente, essa âncora são os pais. Então, essa figura, que vai ser uma figura de apoio para ela consegue amortecer os danos que o estresse, que esse estresse, que já seria um pouco negativo, causaria. Então, pode ser que ela tenha danos, pode ser que realmente, eu vou falar dos danos que o estresse tóxico causa, pode ser que ela tenha danos, pode ser que ela tenha alguma perda, mas é amortecido, é menor, porque ela tem alguém ali que ajuda ela com o repertório dela. Ela tem alguém que ajuda ela na autorregulação dela.
E o estresse tóxico é o mesmo estresse recorrente, duradouro, só que não tem essa figura âncora, essa figura de apoio. Pode passar. Quando eu falo de estresse tóxico, gente, a gente fala... Eu vou falar primeiro o que são as situações causadoras do estresse tóxico. A gente fala principalmente de situações de violência física e emocional. A pobreza não é a nossa situação aqui, graças a Deus, mas fome e pobreza são fontes de estresse tóxicos importantes no nosso país. Inclusive, para mim, uma das causas que faz com que a gente continue na mesma situação que a gente está hoje em dia, porque tira mão de obra mesmo. Vocês vão ver que causa dano cerebral, então acaba que a gente perde mão de obra qualificada todos os dias com isso aqui, está matando neurônio. Mas, na nossa realidade, o estresse tóxico, principalmente, é pela síndrome do pequeno executivo, que você coloca o seu filho em várias tarefas no dia. Ele vai para a escola, ele chega, e ele tem aula de música, depois ele tem aula de karatê, balé, sei lá, e daí ele faz várias coisas. E ele não tem o tempo para o nadismo. Eu adoro do tempo do nadismo. Acho que toda criança tem que ter um tempo para o nadismo, porque é nesse momento que ela vai brincar, que a cabecinha dela vai descansar. Não adianta a gente sobrecarregar nossos filhos, porque senão vem estresse tóxico, e vem mesmo. Então, às vezes, você está achando que ele está bem, que está tudo bem, e não está. Outra coisa que causa estresse tóxico, hospitalização. Gente, nada pior que você estar com incerteza sobre a sua saúde em um ambiente que você não controla nada, você não entende o que está acontecendo, que os seus pais, que são sua figura de apoio, não controlam nada, e você está lá à mercê, né? Seu pai fala, não, aguenta, é só mais uma picadinha. Pensa bem. E outra coisa, mudanças abruptas nas dinâmicas familiares. Então, por exemplo, uma família que se muda o tempo todo. Esse ano ela está aqui nesse setor, daí ano que vem ela mudou para outro setor, a criança mudou de escola, ela perdeu os vínculos que ela tinha, ela mudou o amiguinho, mudou de prédio, e isso também é causa de estresse tóxico. Então, se você sempre está mudando, se você sempre tem mudanças abruptas na dinâmica familiar, também é. Ou senão, hoje você está na escola tal, aí no meio do ano eu já te mudei de escola, hoje você está fazendo karatê, não, agora você não vai fazer, agora é inglês. A criança fica sempre em um estado de tensão. Olha, o que eu vou fazer agora? Qual que vai ser minha próxima mudança? E o estresse tóxico, então, ele é definido por um estresse elevado, contínuo, que pode levar a danos irreversíveis no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, ou seja, no desenvolvimento cognitivo, traduzindo assim essa palavra difícil. E, além disso, ele aumenta os riscos para doenças orgânicas ao longo dos anos. Então, essa criança, além disso, tudo, o estresse tóxico ainda é um dos fatores principais para desenvolvimento de alterações do estado mental na vida adulta. Então, crianças que têm... adultos, né? Que têm depressão, adultos que têm outros distúrbios neurológicos, não que isso seja terrível, mas que tenham isso é uma das causas de predisposição. Então, a criança ela é exposta a essas situações estressoras acima da sua capacidade de autorregulação, que a doutora Abnilza falou muito bem, que é a resiliência. Cada criança tem uma resiliência. E, às vezes, dentro de uma mesma casa, você tem 2 filhos e as suas crianças têm resiliências diferentes. Então, uma consegue se adaptar mais, a outra consegue se adaptar menos. E isso é interno, né? Não dá para a gente prever, não dá para a gente quantificar. E em situações diferentes, a resiliência também é diferente. Às vezes, uma criança é mais resiliente em uma situação, e em outra situação, ela tem uma resiliência menor. Mas a resiliência ela pode ser ensinada, apesar de que cada um vai ter o seu limite e não tem como a gente mensurar isso. Pode passar. Aqui eu quis mostrar para vocês sobre o desenvolvimento cognitivo. Eu acho essa imagem muito interessante, porque ela mostra exatamente quando o bebê nasce, a gente acha que a gente nasce pronto, né? A gente nunca está pronto. E muito menos a criança quando nasce. Nos primeiros 2 anos de vida, ela passa desse primeiro quadro aqui com o número de neurônios,
para aquele tantão de neurônio ali. É o principal pico de crescimento neuronal dela. Mas ali, até o final da primeira infância, ela ainda está com muito crescimento cerebral. A criança está em pleno crescimento. Mas até os 2 anos é o principal. Então, as crianças que são expostas a estresse tóxico nesses primeiros 2 anos de vida, elas têm perda mesmo da neurogênese. Ou seja, número de neurônios diminuído. Formam-se menos neurônios. Pode passar. Aqui também, eu tirei esse quadro do artigo da Sociedade de Pediatria, porque eu achei ele bem autoexplicativo, que, para mim, ele é perfeito. É o ciclo do estresse tóxico. Então, você tem um estresse na infância. Esse estresse ele vai elevar o número de cortisol e o número de norepinefrina, que são hormônios, né, que a gente reage, que faz com que o nosso estado seja de hipervigilância, seja um estado pró-inflamatório. Isso vai mudar a arquitetura cerebral como? Então, vai reduzir a neurogênese, vai reduzir a neuroplasticidade, vai gerar neurotoxicidade. O que é isso? O neurônio que está vivo morre também. Então, não é porque formou que vai ficar lá para sempre, não. Tem morte do sistema nervoso central. E a alteração das sinapses, que é a velocidade com que uma informação passa de um neurônio para o outro. E aí, isso vai gerar um estado de hiperreatividade ao estresse. Então, essa criança ela vai estar sempre assim, alerta. Isso pode se manifestar com irritação também, então, alterações no comportamento da criança. Então, uma criança que ela vai ficar mais irritada, muitas vezes mais agressiva, é o que a gente mais vê. E à esquerda ali tem, que eu achei muito interessante trazer para vocês, são 2 tomografias. As 2 tomografias de crianças da mesma idade. A da direita é uma criança de 3 anos com desenvolvimento normal, com uma família que apoiava ela, que dava estímulos adequados. A da esquerda é uma criança que eles chamam de extremamente negligenciada no artigo. Esse foi de outro artigo, é do Dr. Pierre, que ele é um neurocientista do Texas. E aí ele mostra que essa criança era uma criança que morava em abrigo e ela era muito pouco estimulada. Então, a gente vê ali o aumento, na criança do abrigo, o aumento de giros e sulcos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que são essas entradas aqui. E a gente vê que o ventrículo, que a gente tem na outra criança, todo mundo tem, está maior. Mas por quê? Porque essa criança ela perdeu o neurônio. Então, ela perdeu substância branca e substância cinzenta, que são as 2 partes assim, né, do nosso cérebro. Isso aqui, gente, se você olhar uma tomografia de um idoso, ele vai estar nesse padrão aqui. Então, essa criança ela começa a ter um padrão cerebral de um idoso, gente. Isso aqui, se você vê um padrão, uma tomografia de uma demência senil, é esse padrão. E essa criança tem 3 anos. Pode passar. Pode clicar mais 2 vezes que eu circulei. E aí foi o que eu achei super legal, que eu falei, nossa, esse grupo agiu. Porque, aqui, ó, estratégias de prevenção de estresse tóxico pelo pediatra. Aí, quando eu fui lendo, eu falei, gente, a gente estava fazendo um monte de coisa, adorei. Vamos começar ali por baixo. Ensino da importância de reservar mais tempo para estarem com seus filhos. Falamos sobre isso no grupo. Incentiva a convivência saudável entre pais e filhos. Falando sobre isso no grupo também. Desenvolvimento de habilidades e aumento da segurança dos pais. Também falando sobre isso. Preparação dos pais para manterem uma boa relação com seus filhos. Então, não é só construir, é manter. Também desenvolvemos essas habilidades. Redução do número de atividade dos filhos quando estiverem excessivas, também falando sobre isso nas reuniões. Aconselhamento dos pais quanto ao manejo comportamental adequado na educação dos filhos, também falamos sobre isso. Facilitação do relacionamento mãe-filho e pai-filho. Orientação sobre como estimular as crianças em cada etapa do neurodesenvolvimento. Orientação sobre cuidados com os filhos e orientação sobre a rotina saudável na infância. Eu acho que a gente foi bem. Eu gostei do nosso grupo. Pode passar. E agora eu coloquei uns sinais de alarme para vocês terem aí guardados nos bolsos. Aí eu falei um pouquinho deles durante a apresentação, mas para vocês terem compilado, tirar foto, guardar na vida.
Então, se a sua criança está com idas frequentes ao pronto atendimento, sem alterações físicas e laboratoriais identificáveis, acende a lanterna, que pode ser um sinal de estresse tóxico. Relato das dores que não atrapalham a vida diária da criança. Então, a criança acorda, está com muita dor no abdômen. Nossa, não consegue ir para a escola, está com muita dor no abdômen. Aí, daqui 5 minutos, a criança está brincando, está pulando, está vendo televisão, ela esqueceu da dor. Aí, você pergunta para ela, você está com dor na barriga? Não, ainda passou, melhorou? Não, está doendo um pouquinho. Mas daí, sai dali e continua vivendo a vida normalmente. Isso acontece ou não acontece? Gente, acontece. Alterações do sono. Então, essa criança pode desenvolver insônia ou parassonias, né? Aumento do número de pesadelos, despertar noturno agitado, enfim. Mudanças no comportamento de humor. Então, ou é a criança que vai ficar mais irritada ou mais embotada, que ela vai ficar mais quietinha. Cada criança tem um padrão de comportamento, só os pais conhecem esse padrão. Mas, se vocês percebem que tem uma mudança abrupta nesse padrão, alguma coisa está acontecendo, tem que ser investigado. Aumento do número de infecções, como eu falei para vocês, e alteração na aceitação alimentar. Pode ser que a criança fique sem apetite, tenha seletividade alimentar, ou que ela aumente também o apetite, ela desenvolva compulsões alimentares, e aí ela acaba desenvolvendo um sobrepeso, um ganho de peso, e isso também está relacionado ao estresse tóxico. Um recado para vocês. A gente não consegue prevenir todos os eventos estressores da vida dos nossos filhos. Às vezes, tem alguns que a gente nem sabe que eles passam. Às vezes, eles estão na escola, vocês nem ficam sabendo que ele está passando por um evento estressor lá. E só sabe depois que acontece, depois que a criança já está muito ruim. Ou que já está apresentando sinais psicossomáticos. O importante é que, quando vocês identificarem, vocês procurem a ajuda. Não tem como a gente prever, a gente não pode sofrer por antecedência. A gente tem que tentar capacitar nossos filhos, que eu acho que a gente fez no grupo, para eles se protegerem, e dar essas habilidades para ele, e termos as habilidades de reconhecer precocemente, ou reconhecer quando possível, quando vocês conseguirem, essas situações. E procurar ajuda. E é isso, gente. Pode passar. Só agradecer a atenção de vocês. Deixei aqui meu Instagram também. E esse é o recado que eu queria dar para vocês sobre estresse tóxico, sobre doenças psicossomáticas. Se vocês tiverem algumas ou muitas dúvidas, podem falar para a gente, né? Obrigada. Excelente, Camila. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo, né? Então, a gente vai manter assim, tá bom?